Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus capítulo 11, diz assim: João, o arauto de Jesus. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Assim que no cárcere, João ouviu falar sobre Cristo, que estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que havia de vir, ou devemos aguardar outro? Jesus respondendo, disse-lhe: Ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Porquanto saíram os discípulos de João, começou Jesus a falar à multidão a respeito de João. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Então, o que foste ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? De fato, o que os ursos usam, finos estão nos palácios reais. Mas afinal, o que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, é mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o caminho para diante de ti. Com toda certeza vos afirmo, entre nascido de mulher não se levantou ninguém maior que João, o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de violência se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João, e se desejam aceitar, este é Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? São como crianças que, sentadas nas praças do mercado, ficam gritando umas com as outras. Nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamentos fúnebres e não pranteastes. Assim veio João, que jejumam e não bebe vinho, e dizem: Este tem demônio. Então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e diz: Este é glutão e beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. Amém, né? Aqui fala de Jesus com João, né? João, o profeta que pregava no deserto. João, o profeta, né, que se levantou anunciando quem vinha após ele, que era Jesus o Nazareno, né? O João, a quem, quando Maria chegou ali grávida, na casa de sua mãe, ele já estava ali dentro e ela sentiu grande a presença de Deus. E João já sentiu que era Jesus que tinha chegado ali. E ele começou a mexer dentro dela, né? E ela sentiu grandemente a presença de Deus, como se chegasse ali o próprio Cristo. E realmente era Cristo que estava chegando, né? Porque Maria já estava grávida de Jesus. Então, esse é João, que veio preparar o caminho para Jesus, né? E Jesus fala muitas coisas antes disso, né? Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar-lhes e pregar na cidade da Galileia. Assim que os cárceres de João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos. Então aqui João envia 2 dos seus discípulos para ver se realmente era Jesus que estava anunciando, o que estava acontecendo ali, né? E ele queria saber se era Jesus que estava pregando, levando a palavra, se era Jesus, o Filho do próprio Deus, né? Então ele queria saber se era ele que estava ali. Ou ele tinha que esperar mais um pouco, né? Porque ele estava preso naquele momento. Eles tinham prendido ele, né? Mas era uma obra ainda que ele teria que fazer, porque ele ainda havia de batizar Jesus. Então, o que aconteceu? Vamos lá, aqui.
Eis que aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? João pergunta, né, para Jesus. Manda perguntar. Jesus responde, disse-lhe: ide, contai para João o que estáis ouvindo e vendo, né? Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Então, realmente, João entendeu que era Jesus. Porque todos aqueles acontecimentos vinham de acordo com a palavra de Deus. Então não tinha como ele não entender, porque ele sabia que Jesus iria vir para realizar todas estas obras. E só Jesus poderia realizar estas obras. Muitos se levantaram antes de Jesus, mas nenhum conseguiu concluir. Então o próprio Filho de Deus teve que descer na terra e nascer de uma mulher e se tornar homem para que ele entendesse tudo aqui na terra e para que ele desse a sua própria vida por amor a nós. E isso aconteceu com Jesus. E João entendeu isso. João entendeu que era o próprio Jesus que estava curando, salvando e libertando, que era milagres e maravilhas que a palavra ensinava que Jesus ia fazer. Então João descansou, né? Então o que foste ver no deserto? Então Jesus começa ali a perguntar sobre João, né? O que o povo tinha ido ver no deserto? Porque muitos falavam que ele era o Cristo. E muitos falavam quem seria ele. E ele sempre falava, né? Não, vai vir depois de mim o Cristo. E ali começou ali a finalizar, né? A obra de João. A obra que João veio fazer. O que ele veio ensinar. O caminho que ele veio preparar para Jesus. E realmente ele preparou, ele cumpriu tudo que a palavra dizia que ele iria fazer, né? E assim também devemos ser nós hoje. Devemos cumprir todos os mandamentos, devemos cumprir tudo que Jesus nos colocou. Porque quem vai aparecer diante de Cristo com as mãos vazias? Vamos então tomar atento sobre isso, vamos nos dispor diante da presença do Senhor, porque Ele está nos chamando. Ele está nos chamando. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Ele está nos chamando todos os dias para a sua obra, para fazer a tua vontade, para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer o que ele fez, fazer o que João fez. Porque cada um deles se levantou a fazer a vontade do Pai, né? Nós não somos bons, bons é o Pai que está no céu. O próprio Jesus disse isso, né? E aqui continuando, diz assim: com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que João. Entenda, ele era menor, mas o menor lá no céu é menor ainda que ele. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João. E se deseja aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? São como crianças que, sentadas nas praças do mercado, ficam gritando umas com as outras. Então ele estava comparando todos os que estavam ali, que eles gostavam de ir para praças para ficar comentando. Quem será? O que está acontecendo? E eles, igual crianças, quando se reúnem nas praças. E eles ali, acabava que pecava, né? A forma deles agir. Aí Jesus fala assim: não vos tocamos música de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamentos fúnebres e não planteaste. Assim veio João, que jejuma e não bebe vinho, e dizem: este tem demônio. Então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aqui um glutarão e um beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras que seus frutos. Então, Jesus está comprovando que é pelas obras. As obras que ele tem se levantado ali a fazer, a obra que João fez. Como nós nos apresentaremos diante do Pai? Esta é a pergunta de hoje, né? Vamos nos atentar a isso para fazer a vontade de Deus. Amém? Agradeço a todos. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.